aí, pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E aí então, na nossa videoaula de Geografia de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto a partir então aí da página 244, tá certo, pessoal? A partir desse tópico, as reservas extrativistas. Só revisando um pouco, pessoal, o que vem a ser extrativismo. Extrativismo é nada menos nada mais do que aquela atividade de extrair um recurso natural com finalidade de venda, tá certo? Então, quando você vai na natureza e extrai um recurso natural com intenção de venda, essa prática, então, de forma bastante simples, explicando para vocês, se chama extrativismo. Como nós vimos na videoaula passada, o extrativismo ele pode ser animal, vegetal, né, orgânico ou mineral. Então existem diferentes formas de extrativismo. Só que o que acontece, pessoal? Observamos comumente no Brasil, principalmente, infelizmente, na região norte. Nós observamos, pessoal, que há a prática, infelizmente, de um extrativismo de forma indiscriminada, ou seja, de forma ilegal, ou seja, de forma, entre aspas, desorganizada, fora da lei, sem se preocupar com as questões ambientais. Então, essa prática de extrativismo, de extrair uma riqueza da natureza para vender, para lucrar, sendo realizada de forma discriminada, desorganizada, fora da lei, sem se preocupar com a natureza que circunda, isso aí é chamado de extrativismo predatório, pessoal. Como vocês podem ver aí, ó, o extrativismo de minerais, como o ouro. Nessa imagem de cima, vocês veem, olha a forma rudimentar que ela é feita. Será que tem alguma preocupação com o meio que aí existe, com a natureza que aí existe? Óbvio que não. Eles exploram, procurando ouro, degradam o meio ambiente, depois saem e deixam a natureza agir por si só. Ou seja, eles não se preocupam em restaurar esse solo. Tá certo? Olha embaixo, pessoal, a madeira sendo explorada, o desmatamento ou através de queimadas. E aí a gente vê, desde 2019, um alto índice de queimadas e de desmatamento ilegal, tá certo, pessoal? Na Amazônia. Nós podemos dizer, pessoal, que agora, dados recentes, dizendo que até abril de 2020, foram, então, desmatados cerca de 580 quilômetros quadrados de floresta amazônica. Então, observe a enorme quantidade, pessoal. É como daqui praticamente em Parnaíba, né? Essa distância toda, só de norte e leste a oeste. Né? Se você pegar como daqui em Fortaleza e daqui em Parnaíba, então olhe o tamanho dessa área que foi desmatada, cerca de 580 quilômetros quadrados. Então, esse tipo de extrativismo, infelizmente, acontece no Brasil, principalmente na região norte, e é conhecida como extrativismo predatório, tá certo, pessoal? E aí, outra coisa importante, um outro tópico importante, pessoal, as reservas extrativistas, ainda nesse tópico, ainda na página 244, pessoal, é o que a gente fala, que na atualidade, o principal problema enfrentado é sim o comércio ilegal de armas e outras espécies de árvores e de outras espécies vegetais. Ou seja, pessoal, infelizmente, o extrativismo predatório é principalmente extraindo vegetais, ou seja, organismos, né, vegetais da natureza, como também a madeira. Principalmente, eu diria, pessoal, a madeira. Como vocês podem ver, pessoal, nesse dado que eu quis trazer para vocês, olha aí, ó, a taxa de desmatamento anual da Amazônia, dado aí até 2019, aonde dizem aí que cerca de 9.762 quilômetros quadrados foram desmatados no ano de 2019. Aquele dado que eu dei para vocês de 580 quilômetros quadrados desmatados foi só no mês de abril de 2020, pessoal. Em 2019, olha o tanto, 9.762 quilômetros quadrados foram desmatados de floresta amazônica, da madeira, fora outros recursos que são extraídos de forma ilegal. Então, infelizmente, esses aí são os maiores problemas que temos que enfrentar, né? A degradação, o extrativismo predatório
da nossa floresta, tá bom, pessoal? Um outro tópico importante, pessoal, ainda na 244, é falando sobre uma forma de tentar diminuir esse extrativismo predatório. E sim, uma das formas de tentar diminuir esse extrativismo predatório, principalmente das nossas florestas, principalmente da floresta amazônica, é criando as reservas extrativistas, que seriam então esses espaços onde a população aí tradicional que mora lá poderia então realizar a exploração sustentável dos recursos da natureza. Ou seja, nas reservas extrativistas só poderiam explorar os recursos ali naturais as pessoas que já moravam há bastante tempo, consequentemente de forma sustentável, tendo essa preocupação sustentável, tá certo? E aí, como a gente fala, as terras dessas reservas extrativistas são da União, mas a União cede aos moradores para que eles usufruam dessas terras para extrair essas riquezas naturais para sobreviver. Só que eles têm que explorar de forma sustentável, ou seja, explora e dá um tempo, ou seja, não explora tudo de uma vez, dá um tempo na exploração para que a natureza possa se recuperar. Essa é a forma de extrativismo, que a gente pode dizer sustentável, uma forma sustentável então de extrair as riquezas da natureza. E aí, pessoal, um último tópico para nós falarmos é sim sobre um dos maiores expoentes, né, nessa luta pelo extrativismo de forma sustentável, que sim, foi o Chico Mendes. Assim como o Chico Mendes, outros importantes extrativistas da floresta amazônica, eles se preocuparam sim em aprovar esse projeto para a criação das reservas extrativistas. Para quê? Para que eles tivessem maior tranquilidade de ali naquelas reservas extraírem o seu sustento, terem como sobreviver, tá certo, pessoal? E aí, eles temiam principalmente o quê, pessoal? Porque devido ao avanço da exploração agropecuária, da prática agrícola, da criação de animais, esses exploradores da agropecuária iam então adentrando na floresta amazônica, a destruindo e, consequentemente, extraindo riquezas de forma ilegal, prejudicando os moradores da área. Então, para que não houvesse essa exploração ilegal por parte de agricultores, pecuaristas, Chico Mendes, como outros extrativistas, então defenderam aí a criação dessas reservas extrativistas. E sim, foi bastante positivo a criação, porque dá essa garantia para quem mora na região, sabendo respeitar a natureza, sempre ter o meio de tirar a sobrevivência da natureza e, consequentemente, continuar vivendo da natureza. Tá certo, pessoal? E aí, então, aqui a gente finaliza essa nossa videoaula. Fique com Deus, bons estudos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!